Felipe, tem mais coisas, hein? A pauta tá cheia aqui hoje. Antes da gente falar da treta, aguarde aí. A gente não falou, vamos comentar. Agora, eu quero falar de Denilson, cara. Essa eu não vi, eu O quero que ver. acontece? Para vocês entenderem. Eu vou até tentar achar aqui a entrevista do Pedrinho, que fala sobre a situação do Leonardo Jardim. O que aconteceu para contextualizar aí quem tá assistindo esse vídeo, esse corte, ou essa live? Em dado momento, e o Pedrinho falou sobre isso na entrevista ontem, pós-jogo, ainda no gramado, o Leonardo Jardim procurou ele dizendo que não queria ser mais treinador. E pediu então para ele retirar a multa, porque o contrato do Cruzeiro com ele era até o fim desse ano, de 26. E tinha uma multa alta, que ele falou, cara, eu não quero mais ser treinador, etc. Você pode tirar a multa? E aí o Pedrinho, acreditando na palavra do cara, falou, não, tudo bem, vou retirar. Chegou no final do ano, o Léo Jardim falou, não, eu não quero mais ficar, não quero mais trabalhar com futebol, eu tô com uns problemas familiares e tal. E a coisa se desenhou, ele foi embora. Com a multa retirada, acabou o contrato. Tanto que ele chegou, ele estava no Brasil agora, antes de ele assinar com o Flamengo, Felipe. Ele estava agora no Brasil porque ele foi num casamento de alguém que tem a ver com o Pedrinho. Era alguma coisa das relações que ele criou no Cruzeiro. Assim. Então, assim, o cara saiu bem pela porta da frente e tal. Quando o cara assina com o Flamengo, o Pedrinho dá a entrevista ontem, por exemplo, dizendo que tá difícil se adaptar ao futebol. Ele fala, eu sou novo nesse meio, mas no futebol é difícil, porque as verdades duram só 5 minutos. E aí, ao comentar sobre isso, o Denilson deu no meio. E aí ele diz o seguinte, Felipe, vamos ver aqui o que o Denilson falou Quero ver, eu não a vi. respeito... Opa, apaguei a parada, mas peraí que eu vou ver aqui. Apertei o xizinho sem querer. Calma que tá aqui. Achei. Vamos ouvir o que o Denilson Show falou sobre esse tema. Deixa eu ampliar a tela aqui, botar o áudio. O Jardim, que hoje já está empregado no Flamengo, ele agiu de má fé, né? Agiu pensado, né? E o pior pra mim é que eu não sabia que o Cruzeiro abre mão de receber uma multa do Leonardo Jardim. Na mesma frase que ele diz publicamente, ele disse, olha, eu não trabalho mais no futebol brasileiro a não ser no Cruzeiro. O Jardim, que hoje já está empregado no Flamengo, ele agiu de má fé, né? Agiu pensado, né? Segundo o Denilson, o Leonardo Jardim, ao pedir para retirar a multa, ao contar a história de que não queria ser mais técnico, fez tudo isso de caso pensado para treinar o Flamengo, que ele agiu de má fé. Caraca. Forte acusação. Acusação forte, hein, cara. Você é louco. E não é muito do Denilson. O Denilson é sempre um cara muito ponderado, né? A gente tem que pensar, às vezes a coisa mudou a figura, o treinador não estava pensando nisso, mas aí apareceu uma oportunidade, mudou o rumo da carreira. Mas ele afirma que o senhor Leonardo Jardim agiu de má fé, de caso pensado, contra o Cruzeiro, contra o Pedrinho e contra a torcida, né? Porque no fim do dia a instituição só existe por conta do seu torcedor. Olha, fiquei surpreso por essa fala do Denilson. Eu queria te ouvir, Felipe. Cara, assim, eu não vou embarcar nessa, mas todo o contexto dessa história do Leonardo Jardim, a saída dele do Cruzeiro, a fala que ele disse ali que só treinaria o Cruzeiro no Brasil e tudo mais. Cara, confesso que, guardadas todas as proporções, me lembrou um pouco o caso do Vitor Pereira quando saiu do Corinthians. Ah, minha sogra, preciso cuidar das questões pessoais da minha família. Que assim, não entrando nesse mérito, pode ter acontecido mesmo, a gente não sabe. A gente acreditou na palavra do cara ali. Só que aí, em pouco momento, o cara, pô, não tô focado no futebol, preciso cuidar das questões pessoais, da minha sogra, da minha família, etc. Um mês depois o cara tá assumindo o Flamengo. Mesma coisa o Leonardo Jardim. Não preciso resolver minhas questões, etc e tal. No Brasil só treino Cruzeiro.
Um mês e meio, 2 meses e meio depois, o cara tá assumindo o Flamengo. Então, assim, cara, é uma parada que a gente tem que aprender no futebol. E aí não tô falando só sobre o Leonardo Jardim, pessoa, treinador. Acho que a gente tem que ser pragmático, cara, no nosso sentimento, assim, sabe? Não acreditar em tudo que a gente lê. Não acreditar muito nessa questão do sentimento, de que alguns personagens amam o clube onde estão, amam aquela camisa, amam a torcida, nasceram para aquele clube, etc e tal. A gente tem que tomar muito cuidado e sempre celebrar as cores, o escudo, a torcida. E os personagens que estão lá estão sendo pagos, são funcionários, precisam entregar e ponto final, cara. A gente tem que parar de enaltecer exacerbadamente as pessoas e enaltecer mais os clubes, as instituições, porque a palavra no futebol ela vale hoje, amanhã ela já não vale nada, cara. Então é uma situação muito, muito complicada. Não tô dizendo que eu concordo com o Denilson, mas todo o contexto dessa história do Leonardo Jardim, na minha visão, foi bem nebuloso, cara. Foi bem nebuloso, e tanto que ele teve que se explicar lá na primeira coletiva dele no Flamengo. Acho que uma das primeiras perguntas foi justamente essa da fala dele da questão do Cruzeiro e toda a saída do Cruzeiro, e dizendo que não ia trabalhar mais, que no Brasil só trabalharia lá em BH no Cruzeiro, e estava se apresentando no Ninho do Urubu para substituir o Felipe Luiz. Que todo o grupo, ontem mesmo ficou claro, alguns jogadores do Flamengo abrindo para a imprensa justamente a chateação, toda a tristeza que foi durante toda a semana. Ele na coletiva com um puta clima, um anticlímax, assim, falando sobre o time, o título. Enfim, cara, foi uma situação, na minha visão, muito conflituosa, muito nebulosa do Leonardo Jardim aí, que ele mesmo cavou pra ele mesmo, né, cara? Porra, fica quieto, velho. Não fala, sabe? Mas quis fazer uma média com a massa azul de Minas Gerais e agora virou uma persona não grata lá também. É isso.